Hoje é 23? Hoje é dia 23. Podemos começar? Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta a sessão dessa 10ª turma. E cumprimento a todos, senhores magistrados aqui presentes, meus colegas desembargadores, dignamente representantes do Ministério Público, doutora Júnia, senhores advogados, estagiários presentes, senhores servidores, na pessoa do nosso querido secretário, doutor Guilherme. E eu gostaria de fazer alguns registros no dia de hoje. O primeiro registro é de um evento importantíssimo do dia 25 de novembro, o aniversário da nossa querida desembargadora Rosiméria de Oliveira Pires. Que Deus a cubra de bênçãos. Eu não sei quais são os seus sonhos, mas Ele sabe, que Ele os realize e que realize até os sonhos que você ainda vai sonhar. Então tá bom, muito obrigada. Viu? Também um outro aniversário de uma pessoa muito querida, Dr. Vitor Salino de Moraessa, que no momento ele substitui a doutora Cristiana Maria Valadares Fenelon, mas que todos sabem, tem sido o juiz convocado oficial do meu gabinete. Eu peço que Deus o ilumine, que encha os seus caminhos de felicidades e de bênçãos. 25 também, não? Não, no dia 28, segunda-feira. Segunda-feira. Mais um evento prazeroso. A desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Cury. Ela é de Belém do Pará, mas ela veio lá de Belém do Pará fazer o doutorado aqui em Minas Gerais, sob orientação do saudoso Washington Albino Peluso de Souza, e ela assume no dia 2 de dezembro a presidência do TRT da 8ª Região. E nós desejamos a ela uma administração exitosa e que Deus abençoe todos os seus passos, né? Eu estou fazendo com uma certa antecedência para que o ofício de congratulações possa chegar um pouco antes da posse dela, né? Bom, em meios a tantos festejos, eu também tenho registrado um registro triste. Nós perdemos o doutor Hugo Benson, desembargador aposentado pelo TJ, professor da PUC Minas e uma das almas mais doces que eu conheci na minha vida. Ele era muito amado, muito respeitado. Certamente eu espero que o céu recebeu mais um anjo e foi recebido com todas as bênçãos de uma pessoa boníssima. E os nossos sentimentos, os meus sentimentos para a família enlutada. Senhora Presidente, em nome pessoal, em nome de todo o Ministério Público, gostaria de me unir a todas as manifestações de Vossa Excelência, tanto aos cumprimentos festivos quanto ao voto de pesar pelo falecimento, mas em especial um carinho e um abraço de parabéns, doutora Rosiméria. Tudo de bom, toda a felicidade. Pode fazer festa diante disso. Não tem como fugir. Então, quem sabe todas convidadas hoje para um almoço, né? Vamos ver? Eu também. Eu poderia também fazer uma referência? Pois não, doutora. Falar sobre a doutora Suzy, né? A doutora Suzy foi nossa contemporânea na pós-graduação, minha e da Thaisa, na pós-graduação da UFMG, vindo de Belém, e nós tivemos um convívio muito estreito na época. Mas o que eu queria fazer de referência especial ao trabalho científico da doutora Suzy é exatamente o tema que foi na época, idos de 80, década de 80, nós estamos ali 85, né, Thaís? 85, talvez 86 ela tenha defendido, sobre a desconsideração da pessoa jurídica. E foi um trabalho, na verdade, foi um trabalho belíssimo, é um trabalho referência. Não há estudo que possa ser feito hoje, numa época em que não tinha Código Civil tratando desse assunto, muito menos CPC, como hoje tendo incidente. Quer dizer, ela foi uma precursora na vinda, né, na apresentação e estudo da teoria. Eu nem sei falar esse nome, Disregard Doctrine, que ela trouxe exatamente estudando da doutrina estrangeira, do direito americano, que era o direito que
que tinha positivado esse tema e fazendo os primeiros usos. E ela foi realmente referência em muitos acordos, exatamente porque nós sabemos que esse instituto entrou na legislação com o trabalho da jurisprudência, que por sua vez teve aporte na doutrina. Então, eu acho que a doutora Suzy é uma pessoa do maior valor e que vale a pena mesmo a gente ver como será o trabalho dela junto à administração do Tribunal lá do Pará, porque ela é, antes de tudo, uma estudiosa. E aí, quem sabe, ela também pode nos trazer luzes com relação mesmo à aplicabilidade desse Instituto de Processo Civil no nosso processo de trabalho, hoje ainda um tema tormentoso e talvez com mais desdobramentos à frente, porque nós estamos longe de soluções na área do processo, né? Estamos mais descobrindo questões, né? Antes de soluções, as próprias questões que ainda não se apresentaram. É isso que eu queria dizer sobre o valor, inclusive doutrinário, doutora Suzy. Excelência, eu gostaria que registrasse também a nossa adesão, tanto da AMAT como da OAB, em nome de todos os advogados. Muito obrigada, Muito doutora. bem, obrigada. Eu devo até registrar que a doutora Suzy é egressa pela vaga do OAB no tribunal. OAB. Muito bem. Agora eu passo a palavra ao senhor secretário para pregão dos processos da ordem regimental. Bom dia, iniciamos pelo processo número 4 da pauta. O processo número 4 da pauta é o RO 587-2015, da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida e revisão da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Recorrente, Átila Magalhães Monteiro de Amorim. Recorrido, JSL SA. Escrito para sustentação oral, doutora Lícia Miranda Eleutério, pelo recorrido. Muito bem. Bom dia, doutora. Bom dia. Passo a palavra à desembargadora relatora, doutora Lucilde, para a leitura da conclusão do voto. Da conclusão eu conheço e nego o provimento. Doutora, a senhora tem a palavra. Excelência, poderia me resguardar a palavra no caso de divergência? Mas não. Eu sou revisora, acuso a recebimento de memorial e acompanho o voto condutor. Doutora Rosemary? Eu também estou de acordo. Então, assim se decide a unanimidade. Obrigada, bom dia. Bom dia. Na pauta física é a única presença registrada, pauta física. Os dois processos em que havia inscrição para sustentação, os advogados não estão presentes. Ok. Então, nós não podemos entrar com a pauta do PJE, né? Então, nós vamos... Vamos julgando os outros. Vamos Pois não, julgando. doutor. Há processos que... O 11 da pauta, O 11 da pauta, doutora Lucilde, despachou. vai suspender? É o 1234, 2012, 023, 03, 003 AP. Agravante Contabilidade Geral do Vieira Limitada e agravado Mônica Batista Macieira, que foi declarado, determinado o processamento de recuperação judicial das reclamadas. Então, eu estou tirando de pauta para determinar a suspensão da execução pelo prazo de improrrogável de 180 dias, contados o deferimento do processamento da recuperação, estabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas execuções. Aí o processo vai ser reincluído na pauta para julgamento. Há um outro processo, esse é na pauta do Dr. Paulo Maurício, é o 27, Natal Pereira dos Santos, é o espólio de Natal Pereira. A doutora Júnia, ela está pedindo que seja retirado de pauta para a vista do Ministério Público, porque há interesse de menor. Há dois processos de espólio, ela consultou, um deles no espólio não há menor, mas nesse, o do Natal, há interesse de menor, e ela gostaria que fosse retirado de pauta para se vir parecer. Foi. Localizou, doutor? Estou querendo saber o que ele foi. É um AP. Às vezes por isso fica difícil perceber. Ah, lembrei. Tá? É uma execução. É uma execução, é um AP. Então ele fica retirado de Ah. pauta com vista para o Ministério Público. Bom, nós temos ainda 20 minutos, nós podemos ir julgando os demais processos físicos que não estão na sustentação oral, porque aí já ganhamos tempo. O quê? O horário da pauta da senhora saiu, nós colocamos 9h10, porque a gente sabia que tinha pouco tempo. Ah, então,
Ah, não, então dá. É 9h10, 9h10, tem razão. O que a gente faz? É que dessa vez ele publicou a pauta às 9h10, não às 9h30. Então são 9h10, nós já podemos começar com o PJE. Ah, o PJE. PJE. Então eu vou abrir aqui. A minha pauta é 9h10, a Lucília é 9h05, tem razão. A Lucília tem alguma sustentação oral? Não, nós temos preferencial à distância. É comigo? É na sala da doutora Thaisa. Uberlândia. Foro de Uberlândia, bom dia. Bom dia, excelências. Bom dia. É a doutora Renata? Sim, processo 11.616 de 2015. Ok, só um minuto, vou passar o pregão. É o 24 da pauta, na sala da sessão da excelentíssima relatora, doutora Thaisa Maria Marciana de Lima. 24 da pauta é o RO 11.616-07.2015. A doutora Renata de Almeida Gomes está inscrita para sustentação oral pela recorrente reclamada Cocal Cereais Limitada, sendo o outro recorrente o reclamante Derlivan da Silva Pinto, recorridos os mesmos. Doutora, eu sou relator, como relator eu vou fazer a leitura da conclusão do voto, depois eu passo as palavras à senhora. Eu conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito dou-lhe provimento parcial, para condenar reclamado ao pagamento das horas extras laboradas após 16/12/2010, até o término do contrato, com base na jornada fixada pela julgadora de origem, devendo ser desconsiderados todos os horários registrados nas papeletas. Das 12 horas suprimidas do repouso semanal remunerado a partir de abril de 2012, sempre que o reclamante tiver gozado de apenas 24 horas de descanso, conforme se apurar na prova documental, com reflexo em FGTS e multa de 40%, ante a ausência de habitualidade. Conheço o recurso interposto pela reclamada, no mérito dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação as horas extras anteriores a 16/12/2014, por ausência de controle de jornada do reclamante. Mantenho o valor da condenação por quanto ainda compatível. A senhora tem a palavra, doutora. Excelências, só quero confirmar, a jornada fixada foi mantida? Olha, há um período em que eu excluí completamente as horas extras. Sim. Porque eu cheguei à conclusão que não havia controle de jornada. Agora, no período em que mantive as horas extras, eu considerei a jornada fixada pela julgadora de origem. Sim, excelência, obrigada. Cumprimento o ilustre presidente dessa turma, demais desembargadores, representante do Ministério Público, secretária, demais colegas presentes, bom dia. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por motorista em face de transportadora, cujo contrato de trabalho foi parcialmente regido pela Lei 12.619. Com a devida vênia ao entendimento de Vossa Excelência, essa reclamada entende de forma contrária, haja vista que a jornada fixada das 6 às 21 não foi fixada invariavelmente por todo o período posterior, no caso, à vigência da Lei 12.619. Contudo, o próprio reclamante admite que a jornada, por vezes, havia tempo de espera e que nesses dias não havia horas extras, não sendo razoável considerar a jornada das 6 às 21 em todos os dias, Excelência. Inclusive, os próprios documentos que foram reconhecidos, os controles de jornada reconhecidos na origem, mostravam que a média da jornada trabalhada era basicamente das 6 às 18, às 19 horas. Se pegarmos como exemplo o mês de maio de 2013, somente em 2 dias é possível verificar uma jornada das 6 às 21, das 5 às 18, Excelências. Por isso a reclamada requer
sejam considerados esses documentos reconhecidos na origem, a partir deles seja apurada uma média a ser considerada no contrato de trabalho, conforme autoriza a OJ 233. Ou ao menos, Excelência, que essa jornada seja considerada em 3 dias da semana. Pronto, doutora? No tocante ao tempo de espera, ele foi excluído da jornada, certo, Excelências? Certo. O áudio, desculpem, porque o áudio, eu ouço o retorno aqui e às vezes fica confuso. É basicamente isso, eu agradeço a atenção, bom dia. Bom dia. Bem, doutora, a questão aqui, sempre questão de motorista é meio complexa, né? Aqui foram dadas as horas por todo o período, mas eu considerei que só havia possibilidade de controle com a implantação do sistema via satélite. Então, eu só considerei horas extras a partir daí e excluí as anteriores. Quanto à jornada média fixada, eu valorei a prova, a jornada fixada e excluí a validade até dessas papeletas, porque o reclamante conseguiu demonstrar que havia uma divergência entre os horários apontados nas papeletas e aqueles descritos no disco tacógrafo. Então, essas papeletas, para mim, também, elas não se prestam a fixar a jornada. A jornada é uma jornada média, isso significa que alguns dias poderia haver uma jornada superior e em outros dias a jornada inferior. Mas, pelo princípio da razoabilidade, ela me pareceu adequada. E é por isso que eu valorei a fixação da jornada feita pelo juízo de origem. Como vota doutora Rosemary? Mesmo sentido, não fez nenhuma oposição. Doutor Paulo Maurício? Então, assim se decide a unanimidade. Um bom dia para a senhora, doutora. Bom dia, obrigada. Bom dia, doutora. O doutor Fernando Leles Júnior se encontra no fórum? Uberlândia? Aqui no Fórum de Uberlândia, não, Excelências. Ok, obrigado. Ok. Vamos cortar. Tem uma sustentação da no processo físico. É da senhora... Aquela advogada, né? No PJE nós temos presencial. Presencial. O outro era da doutora Thaisa, o doutor Fernando não se encontra. Tá. Ok. Muito bem, então agora continuamos, né? Pois não. PJE. Falta a doutora Lucilde, né? Doutora Lucilde, é o 3 da pauta, o RO 10.265-57.2016. Recorrente e reclamante é José Rodrigues Moreira e a reclamada recorrida é Itinga Mineração Limitada. Inscrição para sustentação oral da doutora Maria Helena de Faria Nolasco Pereira, pela reclamada Itinga. Esse é o PJE? PJE. PJE. 3 da pauta. Bom dia, doutora. Tudo bem, excelência. Bom, a palavra já está com a doutora Lucilde. Assim que ela conseguir acessar o voto, ela pode fazer a leitura da conclusão dele. Eu achei que era físico. Não. Estava aqui olhando o físico. Está abrindo aqui. Itinga Mineração, né? Pelo recorrente? Pela recorrida, certo? Recorrida. Está chegando lá embaixo e indo para cima de novo. Eu estou abrindo aqui. Doutora, esse Bom, aqui a minha conclusão é no sentido de conhecer e negar provimento. A senhora quer Excelência. falar, doutora? Eu gostaria que fosse mantido o voto da eminente juíza, desembargadora relatora, e em caso de divergência, que me fosse dada a palavra para sustentação. Eu acompanho o voto. Eu também. Rosemary, então, assim se Muito decide a obrigada, bom dia a unanimidade. todos. Bom dia. Dia. E agora, Próximo ainda na sessão da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, é o processo 11 da pauta. O 11 é o
RO 10.555-55.2016, Dr. Francisco Bartolomeu Neto, inscrito para sustentação oral pelo recorrido, que é o reclamado BCR Comércio e Indústria S.A., recorrente ao reclamante Paulo Roberto da Silva. Muito bem. Eu passo a palavra para... Hein? Sou eu. Bom dia, doutor. Bom dia. Palavra da doutora Lucilde para a leitura da conclusão do voto. É o 10555, né? Uhum. Conclusão, conheço do recurso, rejeita a preliminar de nulidade, processamento e produção de provas e no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada a devolver os valores descontados do autor pelo uso do telefone. Limite do pedido contido nas razões recursais, conforme se apurados os recibos de pagamento relacionados aos autos. Inverto os ônus de sucumbência, arbitrando a condenação 2.000 com custos pelo reclamado de R$40. Esse é o meu voto. Muito bem. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, senhores desembargadores, essa turma do Tribunal Regional do Trabalho. Bom dia, membro do Ministério Público, demais servidores. Bom, na verdade, excelências, trata-se aqui de uma reclamatória trabalhista em que um cobrador, ele exercia atividade externa e pelo voto da conclusão do voto da desembargadora relatora, na verdade está dando parcial provimento para condenar a reclamada, recorrida, aos valores descontados a título de telefone celular. Na verdade, excelências, esses valores a título de telefone celular, que foram descontados de fato do reclamante, hora recorrente, foram descontados pelo uso particular. E, na verdade, o aparelho era fornecido ao reclamante para que ele efetuasse ligações para a reclamada, a recorrida, pelo 0800. E as demais ligações eram todas feitas por ele e custeadas por ele mesmo. Porque, na verdade, não tem razoabilidade que qualquer empresa, no caso a reclamada recorrida, efetue pagamento de ligações telefônicas particulares de seus funcionários. Na verdade, todas essas ligações que foram objeto de desconto foram feitas em proveito próprio do reclamante e não em proveito da reclamada. E, na verdade, ele não fez sequer prova de qualquer argumento levado a juízo. Tanto é que, na jornada de trabalho dele, que ele diz que era em média de 15 horas diárias, ele, na verdade, não indicou nem o início nem o fim. E assim ele fez em todos os outros tópicos, seja com relação aos descontos, supostos descontos nas comissões, que ele não fez qualquer prova, e mesmo porque os recibos de salário não trazem qualquer desconto em sua remuneração, e assim como ocorreu com relação às ligações, os descontos de ligações de telefone celular. E o reclamante ele não fez qualquer prova no sentido de que essas ligações realmente foram em proveito da reclamada, foram em proveito dele. E o ônus da prova, querendo ou não, seria do reclamante, e ele não arrolou sequer um testemunho, nem mesmo levou ao juízo. Nesse sentido, diante da conclusão do voto da desembargadora relatora, a recorrida requer seja negado o provimento também nesse aspecto ao recurso do recorrente reclamante. Muito obrigado. Doutora Lucilde. O que foi verificado aqui é que a empresa não colacionou as contas de telefone para que fosse apurado que realmente havia telefonemas particulares por parte do reclamante, e o que consta da alegação do reclamante é que ele tinha o telefone dele particular para que fosse utilizado em outras nas ligações que ele precisava fazer para uso particular. Então, com isso eu entendi que realmente esses descontos, a regularidade desses descontos não ficaram comprovados. Por isso que eu determinei a devolução e eu, dada a venda, mantenho o meu voto, senhora presidente.
Bom, eu estou acompanhando o voto da relatora. Como vota a desembargadora Rosemary? Eu também, só acrescentando, em respeito à sustentação oral, de Vossa Senhoria, que não é ônus do reclamante fazer a prova de que ele poderia fazer ou não esses telefonemas. O ônus é da reclamada. Foi ela quem procedeu ao desconto e o desconto, por lei, a princípio, é vedado. Então, se a reclamada fez o desconto, ela assume a responsabilidade de mostrar por que fez e a legalidade desse desconto. Na medida que ela fornece o telefone e o empregado faz uso, no mínimo o que a REP poderia fazer, além de uma prova de um ajuste, um combinado de que aquele uso tinha que ser restrito a telefonemas com a empresa, é no mínimo colacionar as contas telefônicas ou outros documentos que pudessem comprovar esse uso indevido. E, na verdade, a reclamada não fez prova nenhuma. Então, o nosso problema é probatório. É de ônus de prova e de sucumbência na prova por parte da reclamada. Não há nada aqui deixando transparecer que o uso de telefone da parte do reclamante fosse abusivo, de modo que o desconto é que passa a ser. Eu concordo com o voto integralmente, com todo respeito. Então, assim se decide a unanimidade nos termos de voto da relatora. Obrigado, bom dia a todos. Seguinte, da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, é o RO 10.469-18.2016, é o 7 da pauta. Recorrente, Alex Júnior Cardinale. Recorrida, Alcoa Alumínio S.A. Escrito para sustentação oral pela recorrida, a doutora Ana Paula Mugler Rodarte. Bom dia, doutora. Bom dia. Passa a palavra mais uma vez à desembargadora Lucilde. Da Alcoa, né? Alcoa. Está lá no Lucilde hoje. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a reclamada a pagar ao autor as horas excedentes da 6ª diária ou 36ª semanal, no período em que houve trabalhos em turno ininterrupto de revezamento de 12 horas. Na jornada especial de 2x2 e por 4, observando-se a frequência registrada nos cartões de ponta, divisor 180 e adicional convencional com reflexos em descanso semanal remunerado, aviso prévio, 13º, férias, mais um terço, FGTS mais 40%, na forma da OJ 394 da STI 1 do TST. Autorizada a compensação dos valores pagos sob idêntico título. Declara-se, para os fins previstos no artigo 832, parágrafo 3º da CLT, que as horas extras deferidas possuem natureza salarial, à exceção dos reflexos em FGTS mais 40%. Invertidos os ônus da sucumbência, custos pela reclamada, de R$ 300, calculados sobre R$ 15.000, valor atribuído à condenação. É o meu voto. 7, Alex Júnior. Ok, doutora, a senhora tem a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, demais desembargadores componentes dessa turma, a questão debatida nos autos, objeto de resignação recursal por parte do reclamante, né, o recorrente, é já por demais conhecida desta casa, já muito debatida, e diante disso eu vou reiterar as razões que foram expostas nas contrarrazões do recurso apresentado. Notadamente, para chamar atenção ao acordo coletivo de trabalho que foi celebrado, inclusive a pedido dos empregados da empresa para que houvesse essa compensação de jornada, na verdade, como nós vimos sempre sustentando, e inclusive já com recentes decisões nesse sentido, de não se tratar de turnos de revezamento, mas sim de compensação de jornada. E inclusive com o amparo da convenção coletiva que foi proposta pelos próprios empregados, foi através até de um plebiscito no próprio âmbito da empresa, sem o menor prejuízo para eles. Então, diante disso e mesmo do entendimento que algumas turmas ainda estão mantendo, da condenação além da 6ª hora, eu vou reiterar para que seja mantida a decisão de primeiro grau. Peço seja feita a costumeira justiça. Eu só quero acrescentar que eu mudei os meus julgamentos com base na súmula 38 do nosso TRT por questão de política judiciária. Eu realmente julgava de acordo com o que está falado aí da tribuna.
Então, mantenho meu voto. Estou acompanhando a relatora, doutor desembargador Vou Rosmar. perguntar uma coisa para a doutora, senão eu vou pedir vista esse processo. A alegação do reclamante é de violação exatamente da norma coletiva no que se refere à extrapolação da jornada, sob fundamento de turno ininterrupto de revezamento. Sim. Vossa Senhoria disse, nós não afirmamos turno ininterrupto de revezamento, nós simplesmente afirmamos a questão de compensação. Essa afirmação a senhora faz agora de tribuna, a senhora faz só no recurso, a senhora faz desde a defesa? Desde o recurso, eu acredito que desde a defesa, na verdade, eles... Essa é a questão, porque se esse fundamento não está na defesa... Mas eu acredito que esteja... Porque todo o uso aqui é sustentado, inclusive com base na orientação da última IUJ nossa nesse assunto, de que turno ininterrupto, com dois turnos, já cria turno ininterrupto de revezamento, que a extrapolação descaracteriza qualquer compensação prevista no instrumento normativo. Então, quer dizer, nós fizemos toda a análise com base no turno ininterrupto de revezamento. Nós só diz, não é turno ininterrupto de revezamento. Não usem esse argumento. Nosso argumento é válido ou não uma negociação, um ajuste, um acordo... Está inserido na súmula, né? Não estou falando sobre a súmula. A súmula eu 38. também sigo, porque a gente sempre seguiu esse entendimento quando se trata de turno ininterrupto de revezamento e a extrapolação. O que a doutora está dizendo eu não digo que é turno ininterrupto de revezamento. Não examinem sob a ótica de turno ininterrupto de revezamento. Eu entendi o que a senhora disse. Não examinem sobre turno ininterrupto de revezamento, porque eu quero que vocês examinem à luz de essa compensação é válida ou não. Porque pelo turno ininterrupto de revezamento realmente vai ter extrapolação. Então, por isso eu perguntei à senhora, esse argumento a senhora trouxe, doutora vez, porque aqui eu vejo no voto o reclamante diz que houve extrapolação em razão de turno ininterrupto de revezamento. Inclusive, como eu disse, a defesa, né, e o próprio recurso ele é feito em Poços de Caldas, é outro escritório, a gente passou a sustentação. Mas pelo recurso que é feito lá, e que é o que eu tenho, né, porque como é PJE, foi até o que eu imprimi, ele já é nesse sentido da compensação de jornada. Né, ele trabalhava 2 turnos e seguidos de 4 dias de descanso. E a sentença também acho que é nesse sentido. Então, eu acredito que a defesa, que a peça de defesa, que eu não tenho ela aqui, seja também nessa linha, até mesmo porque foi elaborada pelo mesmo advogado, que é o advogado do escritório de Poços de Caldas. Deixa eu ver aqui a própria decisão ela vai também nesse sentido, né? Sustentando turno ininterrupto. Ficando acordado como compensação pelo transacionado a concessão de folga nos 4 dias seguintes, o que, aliás, é incontroverso. Como a sentença fala isso e ela se refere à defesa, eu acredito que é a mesma linha. Pois é, a sua linha foi dizer que 2 turnos não é turno ininterrupto de revezamento? Isso. Não, então eu vou seguir o voto. Porque se a sua linha de defesa fosse, não a questão do turno... Mas isso foi enfrentado no voto, doutora Ruth. Do turno. Do turno. Não é turno, doutora. O que ela está afirmando aqui é que ela não quer o exame com base em turno. Porque ela entende que o que ela fez foi um sistema de compensação, e não de turno. Porque do turno vai cair na IUJ e ela vai perder. Ela está dizendo, não é turno. Eu não reconheço como turno, eu não usei isso como turno, eu usei aquele regime 2, 2, 4, uma coisa assim. Enfim, os 2 turnos que dá lá uma baita de uma folga para o trabalhador, enfim. Vocês dizem que não trataram isso na empresa como turno ininterrupto de revezamento. Então eu pergunto, isso é inovação recursal? Não. Doutora, por favor, me dá vista do processo. Vista adiado para a próxima sessão. Adiado para a próxima sessão. Para a próxima sessão. Então está adiado para a próxima sessão, doutor. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Qual que é o número? Repete para mim. O 7 da pauta, o RO 10469. 469. Doutora Lucilde. Traço 18.2016. Da doutora Lucilde? Não. Passamos a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Nós temos um processo remanescente, é o 29 da pauta, ROPS 10.402-56.2016. O recorrente reclamante é Isabel Cristina Candelório e o reclamado, também recorrente, é Conservo Serviços Gerais Limitado. Recorridos os mesmos.
Presença da doutora Isabel das Graças Dourado. Esse aqui, nós fizemos o adiamento e... doutora, a senhora quer acrescentar alguma coisa? Porque havia uma divergência. Hein? Só matéria fática, pois não. É o seguinte, eu estava observando o laudo pericial emprestado e com a conivência de ambas as partes, estava sendo realizado concomitantemente num outro processo que corre perante o mesmo juízo. Numa situação totalmente idêntica, inclusive a própria reclamante do laudo emprestado foi testemunha no processo atual, como informante, e informou que eram tudo igual. Então, por isso, dá a impressão de que teria sido uma prova muito estranha. Não, mas ela foi feita, para no meu entender, concomitantemente, no mesmo local. É só isso. Ok. Eu já tinha proferido o meu voto e foi adiado, acho que foi vista para a doutora Rosemary, Eu não em fiz face da divergência lançada pelo desembargador Paulo Maurício. Então, cabe a sua pessoa decidir se acompanha o voto condutor ou a divergência. Nada, senhora. Mas eu já proferi meu voto. 10402. É o 10402, eu já tinha proferido meu voto, confirmando a decisão. O Paulo Maurício lançou a divergência que ele excluiria a insalubridade. Sobre o voto, sobre aquele laudo emprestado e tal, né? Eu vou ficar com a relatora. Ok. Então, vencido o desembargador Paulo Varencio no recurso da reclamada, a qual daria provimento, prevalece o voto da relatora. Bom dia. Bom dia. Então já está anotado aí, então. Agora na minha sala continua ainda, né? Sim, nós temos o 17 da pauta, é o RO 11.232-89.2016, escrito para sustentação oral, doutora Mariana de Aguiar Simões, pela recorrida reclamada que é a Inspetoria São João Bosco. A recorrente reclamante é Sinara Rocha Vasconcelos. 11.000. Processo da CEMIG. 11.232-89, o 17 da pauta. Muito bem, a senhora está pela inspetoria. Eu estou conhecendo do recurso da reclamante, negando-lhe provimento. Se não tiver divergência, gostaria que fosse dada a palavra. De acordo. A divergência? 11.232. De acordo. Não, nenhuma divergência. Então, assim se decide a unanimidade, doutora. Bom dia. Bom dia.